Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a sua vida, a minha família, a sua família, os seus bens, os meus bens. Irmãos, João de Souza, meu amigo, ele me deu esse livro. Ô João, você me deu ou você me emprestou? Estou em dúvida, né? Oração a Nossa Senhora de Guadalupe pelos enfermos. Imaculada Mãe, Santa Maria de Guadalupe. Saúde dos enfermos, nas tuas mãos de enfermeira celestial, que curam João Bernardinho e nos trouxeram um rio de luz, de vida, de saúde. Coloco minha fé, minha esperança e todos os meus sofrimentos, os sofrimentos desses irmãos e irmãs que nos acompanham, para que os possa unir a paixão do teu Filho Jesus Cristo como meio de salvação para mim e para os meus irmãos. E a partir deste momento aceito tudo o que o Sagrado Coração de seu Filho me envia. Quero completar na minha vida que falta a sua paixão redentora. Confio que me dará força e tudo o que precisar para encontrar minha saúde espiritual, minha saúde física, se for para a glória de Deus e o verdadeiro bem de minha alma. Amém. A palavra hoje está aparecendo aí no seu celular, Marcos capítulo 7, 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de ti e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: será que nem vos compreendeis? Que entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros e disse: o que sai do homem, isso é que torna impuro, pois é de dentro do coração humano que sai as más intenções, imoralidade, roubo, assassinos, adultérios, ambição desmedidas, maldade, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus aqui: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. E é pura verdade. É do nosso interior que sai o pecado, é do nosso interior que sai a maldade,
as coisas impuras, né? E uma das coisas que me veio quando estava lendo essa palavra é Gálatas 5, que tem muito a ver com o que Jesus explica para os seus discípulos, que pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, roubos, assassínios, adultério, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja. A inveja, meus irmãos, minhas irmãs, é um ódio disfarçado. Isso mesmo. A inveja é um ódio disfarçado. A calúnia, né? O orgulho, falta de juízo, todas estas coisas, mas saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem e a mulher. E aqui eu gostaria de adentrar na palavra de Gálatas, capítulo 5, em que fala sobre não abusar da liberdade, viver vida espiritual. No versículo 16 diz assim: deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Olha só o que fala São Paulo aos Gálatas. Hoje São Paulo fala para você, São Paulo fala para mim, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e esses, o da carne, são contrários uns aos outros. A carne, na Bíblia, ela representa o pecado. A nossa vida, meus irmãos, minhas irmãs, é um ringue, é uma briga entre a carne e o Espírito. Até o catecismo fala, né? Nos últimos tempos do batismo no Espírito Santo, há uma guerra, um combate entre a minha carne, que é o meu pecado, entre a minha carne, que é as minhas fraquezas, as minhas limitações, o julgamento, a inveja, que diz aqui, a calúnia, o adultério. Você olha uma mulher na rua, ou você olha um homem, né? Quer cobiçar, entendeu? As imoralidades, os roubos, as ambições, a maldade. Quanta maldade está no coração do ser humano. E aqui diz: é por isso que não fazeis o que quereis. Se porém vos deixar guiar pelo Espírito, não está sobre a lei. Ora, as obras da carne são essa: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos. Olha aqui novamente: inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. E aqui o São Paulo diz assim: dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que a praticarem não herdarão o reino de Deus. Simples assim. E aqui Jesus fala também dos frutos, porque é do coração humano que saem as más intenções, que sai isso tudo aqui também, inveja, bebedeira, orgia e outras coisas. E Jesus aqui, o roubo, a imoralidade, o assassínio, o crime, né? Crime de mando, adultério, ambição e muitas outras coisas. Mas aqui São Paulo, ele diz: os que a praticarem não herdarão o reino de Deus.
E aqui ele fala o fruto do Espírito, a briga entre a carne e o Espírito. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, brandura, temperança. E olha como que ele encerra no versículo 23, é o contrário do que ele disse no versículo 21. Ele disse no versículo 21, quem se deixa envolver pelas coisas que saem de dentro do coração humano, que é os que a praticarem não herdarão o reino de Deus, mas aqueles que praticarem a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança, contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Essa é a mensagem de hoje. Abriga, não abusar da liberdade, mas viver uma vida cristã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, né? Vivendo na paz, vivendo o amor. Nós estamos aí no Carnaval. Quem quiser fazer o retiro, é só procurar o grupo de oração, aí a comunidade, aí onde você participa, com certeza tem um retiro de Carnaval, não deixe de participar. Mas se você for também não participar, cuidado, meus irmãos, minhas irmãs. O demônio, ele vem fazer o quê? Semear tudo isso no coração das pessoas. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.